Todo mundo já passou por essa situação. Você sabe o que você precisa fazer. Você precisa trabalhar, estudar, entregar algum projeto, qualquer coisa parecida. E o tempo está começando a apertar, mas mesmo assim você opta por fazer uma outra coisa. E o mais curioso é que, quando ocorre algum pensamento sobre as consequências negativas a longo prazo de todo esse adiamento, você tenta elaborar justificativas, elaborar desculpas para poder continuar procrastinando um pouco mais. Por que nós continuamos a empurrar as coisas para frente, mesmo sabendo que podemos nos arrepender no futuro? De que forma o funcionamento do nosso cérebro pode nos ajudar a entender esse fenômeno? E mais importante ainda, como podemos fazer para reduzir a procrastinação? Bom, assiste o vídeo até o final, porque hoje a gente vai responder a todas essas perguntas. Embora algumas pessoas possam não admitir, todo mundo procrastina em alguma medida. Ou seja, mesmo aqueles que são mais organizados tendem a começar a fazer uma coisa enquanto deveriam estar fazendo outra coisa, mesmo que seja momentaneamente. A grande diferença é que algumas pessoas vivenciam isso de maneira crônica e disfuncional, o que acaba atrapalhando muito no dia a dia. Pense bem, se precisamos entregar um trabalho ou um projeto, a execução ao longo dos dias ou semanas pode nos auxiliar a dar tempo entre as sessões, algo que pode ser benéfico para renovar a atenção e também para encontrarmos um erro que não estava fácil de visualizar quando a gente estava muito submerso no outro momento. Além disso, se você busca aprender alguma coisa, você precisa de ter uma base sólida para então sustentar o conhecimento que está construindo, o que pode ser muito difícil se você começar a se preparar no único dia. Todo estudante de véspera de prova sabe muito bem disso. É como se preparar para uma maratona no dia anterior. E também vale lembrar que o acúmulo e o tempo apertado tendem a aumentar a nossa ansiedade, já que impõe uma pressão recorrente. Inclusive, procrastinadores crônicos sofrem de mau estresse, têm pior saúde e, é claro, possuem notas mais baixas. É claro que é difícil achar uma relação causal entre esses fenômenos, já que poderia existir uma outra variável que explicaria não só a procrastinação, mas também os prejuízos citados. De toda forma, vale reparar como que esses fatores estão associados e, certamente, a procrastinação não auxilia em nada a diminuirmos o estresse ou a atingirmos objetivos de longo prazo. Mas se sabemos de tudo isso, o que nos leva a procrastinar? Bem, um estudo realizado com alunos que não se davam bem com matemática demonstrou que áreas do cérebro associadas à dor, como a ínsula e o córtex cingulado medial, estavam ativadas no momento em que os alunos antecipavam o estudo com os números, mostrando que a sensação de imaginar o contato com a matemática era realmente incômoda para eles. Ou seja, o sentimento negativo era mais intenso antes do que durante a tarefa. Esse achado, somado a outros, aponta que, em geral, a procrastinação acontece da seguinte forma: nós temos uma pista sobre o que devemos fazer, como, por exemplo, ver o compromisso na agenda. Essa lembrança te causa um desconforto, então buscamos fazer algo que nos traga um sentimento positivo. E feito isso, nós ficamos temporariamente mais felizes. O foco no temporariamente aqui é muito importante. E para não nos sentirmos mal, começamos a justificar o adiamento, como pensando: eu mereço relaxar mais um pouco, preciso fazer outra coisa, ou até mesmo, eu sou um procrastinador irremediável. Esse cenário quase nunca é um evento isolado para os procrastinadores crônicos. Então, as horas adiadas vão se acumulando ao longo de dias. Afinal, estamos mais preocupados com sensações boas no momento presente. O grande problema é que quase todas as áreas da nossa vida requerem planejamento futuro e abdicação de prazeres momentâneos. Por exemplo, algumas pessoas passam anos estudando para um concurso, ou talvez você se envolva num projeto por meses até atingir o resultado desejado. Ou quem sabe você se exercita hoje para evitar problemas de saúde no futuro. A propósito, nós somos a única espécie que consegue prolongar nossas atividades por tanto tempo para conseguir um benefício que vai surgir no futuro muito distante, visando um mundo pós-vida confortável. Mas apesar dessa capacidade, é muito comum que a gente abra mão temporariamente do planejamento futuro e se preocupe com benefícios do presente. Qual seria a solução então? Alguns já tentaram sugerir que uma boa forma seria tornar a aprendizagem ou o trabalho em algo prazeroso por si só.
para que os indivíduos não tenham de escolher outro divertimento. Porém, existe um problema que já trouxemos aqui no canal. Ao contrário da crença popular de que a principal função do cérebro é pensar, na verdade, a principal função dele é evitar pensar. O cérebro é um órgão de processamento de informação que otimiza os nossos recursos energéticos, o que faz com que ele priorize o gasto energético em coisas que forneçam bem-estar mais imediato. Em geral, quando alguém fala que gosta de estudar ou que gosta de trabalhar, essa pessoa quer dizer que aprecia o resultado do que ela faz. Mas muitas vezes o processo pode ser incômodo. Mesmo aqueles que gostam do próprio processo em si, nem sempre eles vão achar agradável ou vão estar dispostos a estudar ou trabalhar. Ou seja, tentar tornar o estudo ou o trabalho algo sempre divertido não é uma maneira de motivar os indivíduos a diminuírem a procrastinação. Logo, a motivação é muito mais facilmente atingida se mantemos em mente os benefícios que teremos no longo prazo e se conseguimos compreender que eles só serão atingidos se fizermos o que precisa ser feito hoje. Seria esse então o diferencial daqueles que procrastinam menos? Bom, essa certamente é uma das estratégias, mas não é a única, já que não se trata de uma receita instantânea para trazer a vontade de fazer uma atividade, mas existem outras estratégias que ajudam a diminuir a percepção negativa das nossas tarefas. E uma delas está relacionada com a pesquisa que comentamos agora há pouco. E a estratégia é simplesmente começar. Eu sei, pode parecer algo simplista, mas um dos achados das pesquisas foi que pessoas que procrastinam menos também sentem um incômodo quando lembram que precisam trabalhar, mas elas pensam para si mesmas: vamos parar de perder tempo e começar logo. E quando começam, elas acabam percebendo que a tarefa não é tão ameaçadora quanto parecia ser. Além dessa estratégia, uma outra estratégia muito útil é focar no processo e não no resultado em si. Bom, o que isso quer dizer? Imagine que você precisa estudar algo que foi passado pelo professor. A nossa tendência é pensar: preciso ler o capítulo e fazer os exercícios, então vamos começar. Porém, essa percepção torna a atividade muito grandiosa e ela acaba parecendo muito distante de onde você se encontra agora. É muito melhor sentar para estudar tendo em mente que você fará uma fração daquilo que tem que ser feito. E você pode criar essa divisão tanto baseada em tempo quanto baseada em mini objetivos. Mas você tem que ficar bem atento ao tipo de divisão que você escolheu. A divisão das sessões por tempo é muito útil, desde que não seja um tempo muito longo, por exemplo, maior do que 50 minutos. Isso porque é difícil sustentar a atenção com a mesma qualidade por tanto tempo assim. Então planeje sessões com tempo não muito longo, por exemplo, 25, 30, 40 minutos. Planeje depois uma breve pausa, então volte para se engajar na próxima sessão. A divisão feita dessa forma torna a atividade mais tangível, já que quase todo mundo consegue se concentrar numa tarefa por 25 ou 30 minutos. E se você for dividir sua tarefa em mini objetivos, por exemplo, eu vou ler um capítulo e depois fazer uma pausa, tenha certeza de que esse objetivo não vai se estender por tempo demais, de forma a prejudicar a manutenção da atenção. E perceba que eu estou sempre falando de momentos diretamente focados no que precisa ser feito. Isso significa que uma ótima forma de diminuir a procrastinação é reduzindo o número de pistas que nos levam a procrastinar. Por exemplo, indo estudar no local mais reservado, deixando o celular afastado, fechando as outras abas do computador e coisas parecidas. Esses estímulos podem ser usados como recompensa durante o momento de pausa, mas não nos ajudam em nada quando precisamos de concentrar por muito tempo. Um outro recurso muito útil é a utilização de ferramentas de organização para planejar seus dias, seja uma agenda ou um aplicativo. Além de nos auxiliar a visualizar os momentos de trabalho e de descanso, eles nos auxiliam a ver nossos progressos. Quando revisamos a lista do dia seguinte na noite anterior, isso tende a nos deixar mais preparados para o que vamos encarar. E por isso, nossas chances de procrastinarmos são menores. E um lado positivo de todas essas ferramentas é que, quanto mais as utilizamos, mais perícia nós ganhamos em utilizá-las ao nosso favor. Ou seja, no início, pode sim ser difícil
difícil mudar a perspectiva do seu rendimento, ou pode ser desafiador organizar o que precisa ser feito. Mas ao longo do tempo, essas ações vão se tornando mais intuitivas e mais úteis e, portanto, mais efetivas. E é claro que se esse processo estiver muito difícil para você, uma ajuda profissional pode ser recomendada, já que nem sempre conseguimos sozinho identificar as melhores formas para mudarmos nossos hábitos ou identificar os gatilhos que nos levam a procrastinar. Lembre-se que reduzir a procrastinação é um processo e que o objetivo não é extingui-la para sempre. Basta que você a diminua de tal forma que ela esteja numa frequência muito baixa e que não esteja influenciando negativamente seu dia a dia. E você, é um procrastinador irremediável? Quer sugerir? Tem alguma outra técnica que você gosta de usar para evitar a procrastinação? Ou até mesmo quer sugerir algum tema aqui para o canal? Deixe seu comentário e lembre-se, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima.